Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o maior terremoto da história do nosso país, que aconteceu na Amazônia no dia 20 de janeiro de 2024. Mas como isso foi possível? Como um lugar tão verde e úmido pôde tremer tanto? E quais foram as consequências desse abalo sísmico para a região e para o Brasil? É o que eu vou te contar neste vídeo. Fique comigo até o final e saiba mais sobre o maior terremoto do Brasil. Primeiro, eu vou explicar o que é um terremoto, como ele se forma e quais são os fatores que influenciam na sua intensidade e frequência. Um terremoto, também chamado de sismo ou abalo sísmico, é um tremor de terra causado pelo movimento das placas tectônicas, que são grandes blocos de rocha que formam a superfície da Terra. Essas placas estão em constante movimento, devido à energia térmica que vem do interior do planeta. Quando essas placas se chocam, se afastam ou se deslizam umas sobre as outras, elas geram ondas de choque que se propagam pelo solo, causando vibrações e deformações. Essas ondas podem ser sentidas na superfície, dependendo da sua intensidade e profundidade. A intensidade de um terremoto é medida pela escala Richter, que vai de 0 a 10, sendo que quanto maior o número, maior a magnitude do tremor. A profundidade de um terremoto é a distância entre o ponto onde ele se origina, chamado de hipocentro, e a superfície da Terra, chamada de epicentro. Quanto mais profundo for o terremoto, menor será o seu impacto na superfície, pois a energia se dissipa pelo caminho. Os terremotos são mais comuns em regiões onde as placas tectônicas se encontram, formando as chamadas zonas de subducção, onde uma placa mergulha sob a outra, ou as zonas de falha, onde as placas se rompem ou se deslocam. Essas regiões formam o que se chama de Círculo de Fogo do Pacífico, que abrange países como Japão, Chile, México, Estados Unidos, entre outros. Esses países são os que mais sofrem com terremotos de grande magnitude e consequências devastadoras, como tsunamis, vulcões, deslizamentos e destruição de edifícios e infraestruturas. Mas e o Brasil? O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, que é uma das maiores e mais estáveis do mundo. Por isso, o nosso país é considerado um dos mais seguros em relação aos terremotos, pois não possui zonas de subducção ou de falha em seu território. No entanto, isso não significa que o Brasil esteja livre de tremores de terra. Na verdade, o Brasil registra cerca de 100 terremotos por ano, mas a maioria deles é de baixa intensidade e profundidade e passa despercebida pela população. Os terremotos que ocorrem no Brasil são chamados de intraplaca, ou seja, que acontecem dentro da placa tectônica e não nas bordas. Esses terremotos são causados por tensões acumuladas no interior da placa, que podem ser provocadas por fatores como o peso das montanhas, a acomodação dos sedimentos, a variação da temperatura, a atividade vulcânica, a extração de minérios ou de água. Esses fatores geram pequenas fraturas ou falhas na crosta terrestre, que podem se romper ou se deslocar, liberando energia em forma de ondas sísmicas. Essas ondas podem se propagar por longas distâncias, dependendo da geologia do local, e podem atingir regiões distantes do epicentro. Foi o que aconteceu no dia 20 de janeiro de 2024, quando o maior terremoto da história do Brasil foi registrado na Amazônia, com 6,6 graus na escala Richter. O epicentro do tremor foi localizado em uma área isolada em Ipixuna, no Amazonas, próximo à fronteira com o Acre. O hipocentro foi estimado em 614,5 quilômetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e em 630 quilômetros, segundo o Centro de Redes de Terremotos da China. Essa profundidade foi um fator determinante para que o terremoto não causasse danos materiais ou vítimas, pois a energia se dissipou pelo caminho.
No entanto, o terremoto foi sentido em algumas cidades do Acre e do Amazonas, como Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Manaus. Algumas pessoas relataram que viram objetos se mexendo, portas e janelas batendo e até mesmo ouviram um estrondo. Mas a maioria das pessoas não percebeu o tremor, que durou cerca de 30 segundos. Esse terremoto superou o recorde anterior, que era de 6,5 graus na escala Richter, e que também ocorreu na Amazônia, em 7 de junho de 2022, próximo a Tarauacá, no Acre. Esse terremoto também não deixou vítimas nem danos materiais. Antes disso, o maior terremoto do Brasil tinha sido registrado na região da Serra do Tombador, em Mato Grosso, em 31 de janeiro de 1955, com 6,2 graus na escala Richter. Esse terremoto também ocorreu em uma região pouco habitada e não teve consequências graves. Para se ter uma ideia, o maior terremoto já registrado no mundo foi de 9,5 graus na escala Richter e ocorreu no Chile, em 22 de maio de 1960. Esse terremoto gerou um tsunami que atingiu vários países, como Japão, Estados Unidos, Filipinas, entre outros, e deixou mais de 2.000 mortos e 3.000 feridos. Mas afinal, o que causou o maior terremoto da história do Brasil, na Amazônia? Essa é uma pergunta que ainda não tem uma resposta definitiva, mas existem algumas teorias que tentam explicar esse fenômeno. Uma delas é a de que o terremoto foi provocado por uma falha geológica antiga, que se estende por toda a região norte do país e que se reativou devido a algum fator externo. Essa falha, chamada de falha de Gurupi, é uma fratura na crosta terrestre que se formou há cerca de 2 bilhões de anos, quando a América do Sul se separou da África, durante a fragmentação do supercontinente Pangeia. Essa falha tem cerca de 1.500 quilômetros de extensão e atravessa os estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e parte do Amazonas. Essa falha é considerada uma zona sísmica ativa, pois já foi palco de vários terremotos ao longo da história, como o de 1955, em Mato Grosso, e o de 2022, no Acre. Segundo alguns pesquisadores, essa falha pode ter sido reativada por algum evento que tenha gerado uma pressão extra na placa sul-americana, como a atividade vulcânica nos Andes, a subducção da placa de Nazca sob a placa sul-americana, ou até mesmo a mudança climática, que pode alterar o peso das geleiras e dos oceanos sobre a crosta terrestre. Essa pressão pode ter provocado um deslocamento ou um rompimento na falha, liberando energia em forma de ondas sísmicas, que se propagaram pela placa até atingir o epicentro do terremoto na Amazônia. Outra teoria é a de que o terremoto foi causado por um fenômeno chamado de subducção continental, que é quando uma parte da placa continental mergulha sob outra parte da mesma placa, formando uma zona de convergência. Esse fenômeno é raro, mas já foi observado em algumas regiões do mundo, como na Índia, na China e na Europa. Segundo essa teoria, a placa sul-americana estaria se dobrando sobre si mesma em uma região chamada de cráton amazônico, que é uma área de rochas antigas e estáveis que formam o núcleo da placa. Essa dobra seria causada pela compressão da placa, devido ao seu movimento em direção ao oeste, em relação à placa africana. Essa compressão geraria uma tensão na placa, que poderia se romper em algum ponto, causando um terremoto. Essa teoria é apoiada por alguns indícios, como a presença de rochas metamórficas na Amazônia, que são rochas que se formam sob altas temperaturas e pressões, típicas de zonas de subducção. Além disso, alguns estudos geofísicos indicam que existe uma zona de baixa velocidade sísmica sob a Amazônia, que poderia ser interpretada como uma zona de subducção continental. Essas são apenas algumas das possíveis causas do terremoto na Amazônia,
mas ainda há muitas incertezas e controvérsias sobre esse assunto. O que se sabe é que esse terremoto teve um impacto significativo na região, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. Do ponto de vista ambiental, o terremoto pode ter afetado a biodiversidade da Amazônia, que é uma das mais ricas e diversificadas do mundo, abrigando cerca de 10% de todas as espécies de plantas e animais do planeta. Do ponto de vista social, o terremoto pode ter afetado as comunidades locais, que vivem na Amazônia, como os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas e os extrativistas. Bom, pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que foi feito com muito carinho e dedicação para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Também compartilhem este vídeo com os seus amigos, familiares e nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal a levar mais conhecimento para mais pessoas. Eu quero saber a opinião sincera e as sugestões de vocês, para que eu possa melhorar cada vez mais o meu trabalho. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.